Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do SQLVS. Estamos de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entretenimento. Todas as semanas a gente está por aqui com uma análise crítica cheia de amor ou não das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Meu nome é Rafa Prada e hoje o papo é sobre o filme que trouxe de volta às telonas e telinhas nosso querido Riz Ahmed, astro de O Som do Silêncio e de The Night Of. Estamos falando aqui, como bem definiu nosso querido Marcos Benedicto, do filme mais Netflix que a Prime Video já lançou, Encounter. E por falar em encontros, que bom te ver de novo e gravar junto, hein, Paulinha? Paulinha, ainda vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas Riz Ahmed vai pro Oscar ano que vem? Oi, que bom estar de volta aqui também com vocês, com um filme diferente do que eu tô acostumada a vir aqui falar. E eu gostei bastante. Eu não sei se ele vai pro Oscar, porque eu ainda tenho que checar uns 2 ou 3 que estão cotados. Mas eu gostei bastante e eu achei que, como sempre, a atuação dele tá muito bem colocada. Sou muito fã de The Sound of Metal, então, pra mim, eu acho que ele tem chance. Polêmica no começo do episódio. E quem também está de volta neste episódio super especial é o nosso queridíssimo Marcos Benedicto. Marcudo, Matrix 4 tá quase aí já, né? Encounter é um sci-fi concorrente a Contento? Fala, Rafa, Paulinha, pessoal. Olha, direto e reto, mas não é mesmo. Esse filme mal sabe o que ele quer ser, mas a gente já fala disso. Vamos falar disso sim, Marcudo, com certeza. Queridos, não quer demais lembrar que, assim como o nome já diz, a gente pega pesado mesmo nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido Encounter, recomendamos que você dê um pulinho lá na Prime Video ou nos cinemas para dar sequência aqui neste programa, tá bom? Então, daqui para frente é por sua conta e risco e vocês que determinam se vão seguir no play ou não. Combinado? Bora, Norbinha! Solta o trailer. At 3 a.m. No, please, stop! This operation extends to all adjacent states. They have no idea the kind of danger that they're in. Why can't we go home? This ain't a road trip. It's a rescue mission. Nothing bad's gonna happen to while I'm around. Besides, if this ain't a hell of an adventure, I know what is, dude. Think I'm making it up? No. You're so sure. If we do this thing right, you will always be a hero to your sons. E para darmos sequência aqui sobre esta pequena salada que é Encontros, e aqui eu acabei de traduzir, tá, gente? Não tem nome em português ainda. Vamos falar rapidinho do que se trata a película dirigida aqui por um jovem Michael Pearce, que também assina o roteiro ao lado de Joe Barton, que aliás foi roteirista da boa série Giri Raj. Aqui em Encounter, Malik, vivido por Riz Ahmed, é um condecorado fuzileiro da Marinha e ex-detento, que após ter combatido na guerra, volta para os Estados Unidos e vive sob a supervisão psicológica da agente Hari, ou Hattie, uma apagada Octavia Spencer, aliás, a única pessoa em quem ele confia no filme. Quando Malik começa a perceber que há um surto epidemiológico na população, que está se infectando com uma espécie de parasita trazido por alienígenas que corrói tudo por dentro e cujos sinais aparecem na pupila dos olhos das pessoas, ele sai em uma desequilibrada missão de resgate de seus 2 filhos, que vivem com sua contaminada, segundo ele, ex-esposa. Só que o que era para ser uma viagem de carro disfarçada de férias em família acaba se transformando em uma terrível perseguição e luta pela própria vida. Olha, Rafa, antes da gente mergulhar de cabeça aqui na discussão sobre Encounter, vamos dar uma passadinha sobre o que o público e a crítica têm achado do filme,
Lá no IMDb a gente tem mais de 1.000 avaliações e a nota média de apenas 5,8. No Metacritic o Metascore aponta 58 de 100. No Letterboxd o filme está com 3,1 de 5. E no Rotten Tomatoes o filme conta com 55% de aprovação do público e 56% da crítica. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro a opinião do Senta que lá vem spoiler. E aí, quem começa? Eu já queria começar polemizando, eu adorei o filme. E eu sei que eu tô talvez um pouco isolada quando a gente vê essas notas que o Marcudo acabou de dar. E isso que eu acho legal. Às vezes é um filme que ele pode não ser considerado tão bom, mas é um filme que a gente gosta. Também tem isso, né, no entretenimento. Tem aquela coisa que às vezes a gente sabe que não é tão bom, a gente só gosta. Vai fazer o quê? Mas o que eu queria falar um pouquinho do filme? O que eu tive, assim, de primeira impressão? Eu confesso que quando eu li o script, eu tava esperando uma coisa um pouco diferente. Considerando as óbvias participações de temas complexos, como temas sociais, temas até raciais, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, eu achei o filme muito delicado. Eu achei que o filme é, sobretudo, um filme sobre pais e filhos. E eu não esperava isso. Eu achei lindo. Eu achei linda a construção ali dos atores, né, do pai com as duas crianças. Eu achei aquilo maravilhoso. E, para além disso, é inegável a gente não fazer nenhum tipo de paralelo com a situação pandêmica que a gente está vivendo. Agora, um pouco mais relaxados, mas uma situação pandêmica. Então, a gente tem ali um personagem vivendo uma pandemia, será que ele está vivendo essa pandemia? Mas enfim, na cabeça dele ele está vivendo uma pandemia e ele tem que contar essa notícia para os filhos dele. E eu tive ali um retrato do que muitas famílias podem ter passado em algum momento em termos de dificuldade. Enfim, eu gostei bastante. O que vocês acharam? Paulinha, olha, eu sou muito fã do Riz Ahmed desde The Night Off, que é uma baita série, e ele tá muito bem também em Som do Silêncio, né? Cara, eu acho que Encounter tem uma crise de identidade. Acho que começa de uma maneira que você fala, porra, tem tudo para ser sucesso. E acaba de um jeito, porra, mas acabou de um jeito que não era para ter acabado. Até porque ele não apresentou tudo que ele achou que apresentou. Ou ele acha que apresentou, né? Então, assim, eu gostei bastante da forma como o Riz Ahmed desempenha o papel do Malik. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente também, porque tem várias facetas, né, dentro do filme dele. Mas me incomoda demais o roteiro, assim, gente. Pra quem tá esperando algo sci-fi de ação, eu acho que vai se decepcionar. Porque não é exatamente isso que você vai encontrar. Mas se você esperar algo como O Som do Silêncio, onde você tem cenas um pouco mais longas, diálogos mais curtos, poucos personagens, talvez você goste mais. A questão para mim aqui mesmo é o roteiro, que eu acho que é uma saladona mesmo, e no final das contas deixa quem está assistindo mais confuso. É 1h50 de filme, 1h45, e atira para todo lado, sabe? Então, para ser muito honesto, fiquei decepcionado. Eu esperava muito mais de Encounter. Eu tô mais com o Rafa do que com a Paulinha. Quando a gente pesquisou esse filme para falar lá no Senta que lá vem update, eu achei que ia ser roubada. Só que pelo histórico da parceria do Riz Ahmed com a Amazon, eu achei que valia tentar. E o começo do filme é realmente interessante, é muito intrigante e bem feita toda aquela parte dos insetos, do parasita tomando conta de um organismo. E o filme vai convencendo a gente daquela invasão, né? E se for ver, é um negócio bem assustador mesmo. Imagina um vírus alienígena que infecta metade da população silenciosamente, transmitido por insetos, que é um negócio que quase não tem no planeta, né? E o diretor, o Michael Pearce, ele usa bastante plano detalhe, dá bastante close nos insetos. Isso é interessante para construir o clima de tensão do filme. E é curioso como esses planos detalhes se aparecem sempre atrelados ao Malik, que é o personagem do Riz Ahmed. Eles ainda mostram umas cenas normais de dia a dia que envolvem insetos para criar aquela atmosfera. Até aí o filme caminha bem. E aí vem a primeira virada e ele fica melhor ainda, né? Naquela hora eu estava bem imerso na história, estava curioso para saber como ia acabar. Mas o problema é que o filme não consegue definir que gênero ele quer ser, né? E a coisa acaba indo ladeira abaixo. E o final acaba sendo tosco demais. Mas assim, é inegável que o filme tem valor de produção, tanto pelos efeitos ou filmagens daqueles insetos no começo, pela fotografia, que aproveita bem as paisagens naturais por onde eles passam, pelas locações, que nem aquela cidade abandonada. Dá pra ver que realmente teve um investimento, um cuidado de produção do filme. Só que nem o Rafa disse, o roteiro não funciona, é que nem ganhar um par de meios ar dentro de um embrulho super bonito, não dá certo.
acho legal a gente destacar os 2 pontos de Encounter, né? A capa do filme no cinema é uma das mais bonitas dos últimos anos. É muito bonita aquela capa, aquele pôster. Diz muito sobre o filme e sobre o que a Paulinha comentou aqui no início, que é essa relação de pai e filhos. O que me leva ao segundo ponto. Ao mesmo tempo que ele diz muito sobre o filme, ele deixa a gente um pouco confuso, porque Encounter, ele é vendido como um baita sci-fi e anunciado dessa maneira. Você começa a ler as sinopses e até as pessoas que avaliaram e analisaram o filme, e não é isso, não é nem bem isso, não é isso, né, Marcudo? Não é um sci-fi, né? Não é uma ficção científica, que nem eu falei antes, o filme cresceu para mim justamente porque tem essa virada, né? Quando ele vai ligar para aquela suposta base e atende a Hattie, a personagem do Octavia Spencer, que é a agente da condicional dele, a gente já começa a desconfiar. Mas naquela hora que o agente do FBI falou para ela que eles suspeitavam que o Malik era um aniquilador de famílias, né, um termo forte, aí eu pensei, caramba, tá interessante isso. E isso vem logo depois daquela cena que o Malik grita de um jeito bem violento com o filho mais novo, o moleque até se urina, e o filme vai intercalando umas imagens do Malik brincando com os filhos, a gente vê uma dubiedade na expressão dele. Nessa parte, o trabalho do Riz Ahmed é muito bem feito, inclusive. Eu gosto de filme que tem essas dubiedades, que não fica explicando, que deixa a gente pensar, deixa a gente intrigado. Só que não é o que acontece aqui, né? O filme ainda vai ter mais uma virada para transformar o Riz Ahmed num pai-herói, o que podia até condizer com o objetivo dele no começo do filme, mas aquilo já tinha mudado totalmente na história, né? Pra que isso? Pra ter aquele finalzinho feliz, água com açúcar? Eu tenho a impressão de que o objetivo original era que as coisas acabassem mal para ele, mas alguém lá de cima prefira mudar, porque tinha criança, porque, que nem a Paulinha lembrou, pelo momento da pandemia, já tá tudo muito pesado. Acabou ficando essa salada, que nem você disse, Rafa. Olha, como uma fã mediana de sci-fi, eu posso garantir que não é um sci-fi, né? E sabe o mais engraçado? Eu concordo com tudo que vocês falaram, e isso não me fez deixar de gostar do filme, justamente porque, por não ser tão fã de sci-fi, eu não esperava o ritmo de sci-fi, porque de fato o filme não tem. Ele tem uma quebra de ritmo muito forte. Nesse ponto eu concordo em absoluto com o Marcudo. O filme ele começa num ritmo, ele te coloca num ritmo, ele quebra e segue em outro. Então essa quebra de expectativa de fato pode ser muito ruim para o público. Eu gosto, porque eu gosto do caminho que o rumo, né, que o filme acaba tomando. Eu gosto dessa coisa um pouco mais delicada. Agora, de fato, é uma ficção científica psicológica. Eles criaram um novo gênero aqui. Porque absolutamente acontece apenas na cabeça dele. E eu queria destacar aqui, dentro desse nosso debate de estar tudo junto e misturado, o trabalho de direção. Foi uma coisa que eu fiquei fritando depois. Porque, por mais que o filme apresente problemas de roteiro, eu achei que ele é muito feliz em estabelecer essa tensão inicial e depois também, novamente, ir para esse outro lado um pouco mais delicado, um pouco mais multifacetado do personagem do Riz. Então eu achei que o trabalho de direção acompanhou o roteiro muito melhor até do que esperado, assim, porque toda a ficção científica está apenas em como o diretor apresenta pra gente a, entre aspas, loucura. A gente vai falar se é loucura, né, se é transtorno, enfim, o que é que tá acontecendo ali, por parte do personagem. Agora, gente, a relação entre o personagem do Riz e os 2 meninos é muito bonitinha. Eu achei que o menino mais velho, o Jay, né, que é interpretado aqui pra gente pelo Lucien River Chauhan, eu posso estar falando totalmente errado o nome dele, vocês me perdoem, né, e o filho mais novo, Bob, que é o Aditya Gedada, novamente me perdoem se eu estiver falando errado, eu acho que é muito bem colocada. E por mais que o Marcudo tenha falado que foi um final água com açúcar, e realmente, assim, a cena final, apesar de bonita, ela é, assim, frustrante, né? Você tá frustrado com o que tá acontecendo ali, não tem outra palavra. Eu acho que aquele menino... Porque, no fim das contas, se a gente parar pra analisar o que aqueles 2 meninos passaram ao longo do filme, ele tá ali defendendo o pai com uma arma em punho. Assim, é uma cena super chocante, assim, tensa. E, ao mesmo tempo, ele tá ali. Ninguém vai fazer mal pro meu pai. No fim das contas, eu acho aquilo bonito, assim. Não sei. É claro, gente, que é condenável. É claro que é discutível. Mas eu acho que eles trabalham muito bem essa cumplicidade. Eu acho que eles passam toda hora a ideia de família. Tanto os 2 irmãos se amando e brigando, quanto o Riz com
com ambos, assim. E nesse momento a gente tem cenas bonitas dos três. Eu gosto muito da cena que eles estão numa lanchonete e ele fala pro filho dele sorrir pra fingir que tá tudo bem. E o menino tenta sorrir. Não, agora tá parecendo alienígena, sorri menos. E nananã. E é absolutamente loucura pensar que ele sequestrou os 2 filhos, ele acha que tá um ataque alienígena ocorrendo e eles ficam fingindo que tá tudo bem. A hora que o pai fala, eu vou mandar vocês de volta pra sua mãe. Não, ela é alienígena. Gente, eu acho fantástico, porque ele simplesmente criou este mundo. Enfim, eu concordo com vocês. O filme é muito junto e misturado, mas eu acho que ele tem várias... Ele tem várias coisas que eu gostei e eu acho que ele tem o seu mérito. É a minha opinião. Eu concordo contigo, Paulinho. Acho que ele tem todo o mérito, assim, nessa parte de relação de família, que a gente vai falar um pouco mais, da atuação do Doris. Tem uma direção, sim, que é legal, bacana, principalmente naquele comecinho ali, e do começo por meio, mas é que eu acho que, assim, a forma como ela foi vendida, eu tava esperando um super sci-fi, até porque, como o Marcudo bem lembrou, cara, aqueles primeiros 15 minutos são muito angustiantes, os efeitos especiais são muito legais, você realmente acha que, caraca, veio o meteoro, ele se dissipou na atmosfera lá, contaminou os bichinhos, e agora tá todo mundo ficando muito louco na Terra, cara, e é muito bem feito. E eu queria que talvez continuasse naquela tocada, também com um pouco dessa história de ex-fuzileiro, de pai, de ex-marido, separado, com os filhos, mas que mantivesse essa pegada, porque tinha muito potencial, era muito legal. Eu não me lembro de ter visto uma temática dessa junto com essa parte de Maureen sequestrar os filhos, e você ter essa parte toda de cuidado dele, né, que ele é muito louco, mas ele também é um paizão. Tipo, não, e pra mim o principal foi a expectativa, e é foda, né, o Sansa sempre fala aqui que a expectativa de fato, ela é a mãe da frustração, e é o que acontece aqui, você começa lendo ali na Amazon Prime Video, sci-fi, aí você dá o play, a primeira cena é de um meteoro caindo, bem feita a cena, não é tosco, é bem feito, gastaram tempo e dinheiro ali, e não é nem um pano de fundo, quer dizer, depende de como você analisa, pode ser um pano de fundo na cabeça do Malik, e não na cabeça de quem está fazendo o filme, mas acho que assim, a decepção é essa para mim, e você só percebe, eu não sei se vocês perceberam de fato mesmo isso, que é quando ele bate naquele senhorzinho, naquele velho, né, do meio pro final já, que o senhorzinho não está com vermes na cara, ele não está contaminado por nada. Ali você percebe que está na cabeça dele. E... Rafa, desculpa te interromper, que eu queria falar exatamente sobre isso e sobre essa cena. Desculpa, já vou deixar você falar. Isso eu vou concordar plenamente com vocês. Eu gostaria que o filme tivesse caminhado para a dúvida até o final. Eu gostaria de ter ficado tentando entender se existia a possibilidade daquela pandemia, daquela doença ser real ou não, e porque existe uma super possibilidade de fato, ele era um Marine, e aqueles documentos levam a gente a entender que tudo aquilo é real. A hora que o filho dele acha aqueles documentos, fala, pera lá, esse cara não tá viajando. Não, mas pera, será que ele tá viajando? Aí a gente tem uma cena de um barracão balançando, e você não sabe o que tá acontecendo ali dentro. Então, assim, eu concordo totalmente com vocês. Teria sido mais bacana, mas... Não, mas é isso, é isso, Paulinha, não tem nem o que acrescentar, entendeu? Eu entendo o teu lado, eu acho que você gostou. O Cunha, que não está aqui hoje, ele assistiu e também gostou do filme. Ele acha que o Chris vai muito bem, a temática é muito bem exploradinha. Eu acho que não. Eu acho que se a gente não tivesse essa temática sci-fi nos primeiros 15 minutos, teria sido só mais um filme sobre um ex-fuzileiro naval que tem dificuldades em se readaptar. Mas talvez seja essa pegada, eu não sei, né, Marco? Posso estar exagerando. Eu gosto do jeito como o filme sai do sci-fi para ir para a questão psicológica. O problema é que ele não consegue segurar em um dos dois. Mas voltando numa coisa que o Rafa falou, acho que uma das principais críticas do filme não fica muito à mostra, né? Que é que seria aquele trauma pelo qual passam milhares de militares, né? Que décadas após décadas sofrem com a famosa PTSD, ou em português, transtorno de estresse pós-traumático, né? Ao mesmo tempo que a gente vê o Malik sofrendo por ter pedido anos de vida dele na guerra, é como se as consequências agora pudessem também tirar a infância dos filhos dele. É um drama muito real, né?
Com certeza, Marcudo. Eu acho que uma das coisas que pegou pra mim, e até por eu ter gostado do filme, é justamente por ele ter essas camadas, então ele vai trazer esse drama. Eu gosto muito da cena em que a Hattie, né, a Octavia Spencer, que, concordo com o Rafa, tá bem apagada, mal utilizada, mal aproveitada ali no filme, né? Tá super, enfim, super escanteada mesmo, gente. A gente não tem ali um protagonismo de um coadjuvante, né? Isso não aparece em nenhum momento. Tá bem apagada, bem, enfim. Eu gosto muito da cena em que ela tá conversando com o ex-companheiro dele e que ele conta os horrores que eles passaram juntos, né? De verem companheiros sendo fuzilados, mortos na frente deles. E ele comenta que eles enfrentavam um calor de 48 graus e muitos insetos comendo eles vivos. E aí você tem aquele gatilho, né? De onde que tá vindo? Então, aquele momento hiper traumático, no momento em que ele tá sendo atacado por insetos, num super calor, que vai despertar mais pra frente aquilo. A gente tem outros filmes com essa temática, e eu acho que é muito importante sempre trazer isso no universo americano, né? Por ser uma nação que investe muito em guerra, e que dá muito valor aos seus veteranos, existe ali, talvez, uma questão racial e social colocada por ele não ser um descendente americano, por ele não ter cuidado, inclusive um dos investigadores fala, ele não tem pensão, ele não tem nenhum tipo de auxílio, ele não tem nenhum tipo de renda. Então, pera lá, porque o americano dá muito valor, né, para os seus veteranos, isso é um fato. A gente sabe que eles têm desconto de tudo quanto é loja, eles têm pensões vitalícias, então eu realmente acho que ele é uma pessoa que simplesmente foi desconsiderada. Claro, ele passa um tempo preso, mas é justamente por isso, é uma pessoa que está sofrendo um estresse pós-traumático, que é absolutamente desamparado pela sua instituição. Então ele vai dar, entre aspas, a sua vida, a sua força, o seu sangue pela nação, e como retribuição ele não tem absolutamente nada e é totalmente desconsiderado. Eu acho interessante porque os Estados Unidos, ele é uma máquina de guerra, né? Assim, não é só uma máquina de guerra, é uma indústria de guerra, né? Você tem ali as armas em si, você tem o armamento que é utilizado nas armas, como as balas, as bolas de canhão, enfim, que sejam os mísseis. E você tem toda a indústria em volta, né, da guerra dos Estados Unidos. Você tem lojas e espaços em cidades pequenas, médias e grandes dos Estados Unidos, onde você é bombardeado lá com chamados para você poder vir participar da guerra, né? E eu lembro que quando nós gravamos aqui há muito tempo já da Five Blood, que falava um pouco sobre a utilização dos homens pretos americanos na guerra do Vietnã, né? E como o governo americano perpetua a miséria do povo para que o exército se torne uma alternativa viável para esse povo, para que essa roda não pare de girar, né? E quando não são os pretos, são os imigrantes, né? E aqui no filme fica muito claro isso, né? Porque apesar de ele não ser um imigrante, ele ser filho de imigrante aparentemente, né? O companheiro / amigo dele é um latino, que a gente não sabe se ele é mexicano, guatemalteco, hondurenho, brasileiro, enfim, venezuelano, mas ele é um cara que tem descendência latina, né? E isso fica claro aqui de novo, né? O quanto essa guerra, essa indústria da guerra americana, ela é miserável, né? E ao mesmo tempo que tem essa crítica bem sutil aí, né, falando um pouco sobre isso, eu acho legal que ele não percorreu essa crítica, porque senão a gente teria um filme como O Senhor da Guerra, né, que tem que ficar mostrando por que isso acontece. Mas acho que, de novo, se a gente não tivesse tido aquele sci-fi no começo, talvez essa temática poderia ter sido trazida com a delicadeza com que ele mostra a relação do Malik com os filhos, sabe? Mas é isso, cara. É uma miséria essa guerra americana que não acaba nunca. Entra governo, sai governo. Obviamente que os democratas e republicanos se batem, mas na hora do vamos ver ali mesmo, dos lobbies, nada muda, né? O Biden tá aí para provar isso de novo, né? Ou o Obama esteve também para provar isso, então, né? Então não é difícil. Paulinho e Rafa estavam falando de outros filmes com essa temática do transtorno de estresse pós-traumático. Difícil falar, do transtorno de estresse pós-traumático em militares. Eu lembro de outro que a gente falou aqui, que foi Cherry, lá no episódio 124. Então, realmente é um tema que vira e mexe aparece nas produções dos Estados Unidos. E aqui eu acho que é bem feita a forma como o tema é retratado. O Malik enxerga as coisas que não existem, que nem aquele meteoro na hora que ele está indo buscar os filhos. E naquela hora a gente ainda não sabia que era uma ilusão dele, né? Os próprios insetos, todas as pessoas que eram alguma ameaça para ele enxergava como infectados. Isso tem tudo a ver com o que o filme era no começo, né? E com aquela virada para aniquilador de lares.
Mas, de novo, foi jogado fora no final. Eu não me conformo que o Malik simplesmente se curou daquela paranoia gigante dele, dando um grito, uma olhadinha no espelho e falando isso não é real. Um cara que tinha ido até aquele ponto por causa daquela crença, ele simplesmente vai se curar daquele jeito, né? E ele ainda estava lidando com uma ferida a balo, que aumenta o estresse do cara. Eu achei muito mal desenvolvido. E eu enxergo uma outra crítica no filme, que é sobre a banalização do uso de armas, né? No filme a gente tem um pai entregando um boné pro filho com um buraco de bala como se não fosse nada. Antes ele já tinha falado para as crianças que elas iam poder atirar com a arma dele. A gente vê pessoas totalmente sem preparo, usando armas, que nem aquele filho do cara que ele rouba o carro, que dispara a metralhadora para onde está virado o nariz, com criança na frente, até toma um esporro do irmão. E no final, o Jay, o filho mais velho dele, que numa cena que a Paulinha já lembrou, naquele ato desesperado de salvar o pai, ele quase acaba morrendo, porque ele estava armado, e o diretor faz questão de dar bastante destaque para a arma na mão dele e para outra que estava apontada para ele. Então acho que tem essa crítica também. Não, perfeito, Marcudo. Eu ia justamente trazer isso. Assim, existe uma banalização muito forte das armas. E nesse momento, a gente vê que todo mundo faz justiça com as próprias mãos, né? Você pega a primeira... Tá todo mundo armado o tempo inteiro. E isso leva a uma série de problemas, um atrás do outro, que não faz o menor sentido. Concordo plenamente com você. Apesar dos pesares, a atuação do Riz Ahmed salta aqui aos olhos, ao menos para mim. Apesar dessas cenas arrastadas, aí poucos personagens, isso é real. A angústia que você sente sim ali da metade para o fim também é quase real. E não é só pelo trauma, né? Além disso, eu gosto desse equilíbrio entre as fases que o Malik vive ou passa durante o filme, né? Que ele é aquele pai amoroso, um pai desesperado, brincalhão. De repente ele vira um ex-fuzileiro, porrada muito louco. Mas sem entrar naquela vibe ali meio Jason Statham, né? De porradaria e pancadaria por si só. Sempre tem algo por trás ali. Digo tudo isso porque a gente falou aqui sobre essa questão do estresse, do pós-traumático. Falamos sobre a questão de não ser um sci-fi, mas ser um drama com um pouco de aventura ali no final. Cara, tudo isso é muito segurado, né? Pela atuação do Riz Ahmed. Fosse um ator mediano, aquele final ali que o Marcudo bem falou de Água com Açúcar, tinha tudo pra virar um final pastelão, assim, sabe? Um negócio meio dramalhão mexicano mesmo. Mas o Riz deixa isso um pouco de lado pela atuação, porque ele segura, cara. Dito tudo isso, vai pro Oscar de novo, Paulinha? Rafa, eu acho que você falou tudo, falou bem, você tirou as palavras da minha boca. Num filme com tão poucos personagens e com uma história tão focada, até porque ela se passa dentro da cabeça do nosso protagonista, a gente compartilha ali disso com ele segura muito bem. Esteja ele num roteiro bom ou ruim, ele segura muito bem. Eu acho que ele traz esse personagem interessante, ele traz toda essa multifaceta, né, de ser um pai, de ser ex-fuzileiro, até a hora em que ele descobre que a ex-mulher tá grávida, ele para e pensa e liga pra base. A base, lembrando, é a oficial da condicional dele. Enfim, eu acho que todos esses momentos são muito mérito dele, mas não acho que vem estatueta, essa é a minha opinião. Por que eu tô dizendo isso, né, gente? Eu não acho que o filme dá essa oportunidade pra ele, eu não acho que o filme ele traz tanta riqueza, assim, de cenas, de sentimentos e de monólogos e de profundidade. Infelizmente, pro que o filme traz, o Riz tá absolutamente perfeito, ele tá equilibrado, ele segura o filme em muitos momentos, ele tá interessantíssimo, mas minha opinião é de que não vem estatueta por aí. Sinceramente, eu acho que tá longe de ir pro Oscar. Eu acho que a atuação dele tem coisas interessantes, realmente, que nem aquela questão da dubiedade que eu comentei, ele consegue convencer a gente que existe mesmo aquela infecção de parasita alienígena, só que o jeito como a história vai indo acaba prejudicando o Riz Ahmed também. Eu queria discordar da Paulinha, me incomodou um pouco a química entre ele e os filhos, principalmente no começo. Dá até para dizer que ele passou anos longe. O mais novo, que eu acho que é uma criança insuportável no filme, ele mal reconheceu o pai no começo. Mas achei tudo meio duro, sabe? No final até melhorou, mas foi pelo trabalho do Lucien River-Schauren, que a Paulinha lembrou também. Tá muito bem no filme. O Michael Pearce, o diretor, ele chegou a falar numa entrevista que a Covid deu uma atrapalhada, que o Riz Ahmed e os meninos só se encontraram semanas antes de eles gravarem, e acabaram ensaiando muito pouco. Enfim, me incomodou um pouco essa questão. E também me incomodou, que nem vocês já apontaram, só para reforçar, a personagem da Octavia Spencer, que é uma atriz que eu não gosto muito,
E aqui nesse filme tá totalmente sem graça, realmente. Eu esperava mais dela, até pelo contexto que o filme toma da metade pro fim. Mas enfim, eu tô com vocês, eu acho que assim, ele já teve a sua nomeação pelo Som do Silêncio, que é um puta filme, na verdade, ele tá super bem, muito difícil de você conseguir interpretar o que ele fez. Mas, caras, eu consultei o nosso oráculo, que já viu outros filmes por aí, e eu não sei se a Paulinho e o Marcudo concordam com o oráculo, mas tem alguns nomes com atuações e filmes mais fortes para o ano que vem. Começando aqui pelo Benedict Cumberbatch, né, que está muito bem lá na Netflix. O Ataque dos Cães está muito bom, inclusive. E acho que a gente já comentou em outros momentos, né, o Will Smith por King Richards, né, como o pai das irmãs Williams. A gente tem o Leonardo DiCaprio também, por Don't Look Up, que ainda vai estrear. Denzel Washington, você tinha falado também, né, Paulinha, no começo, aqui a gente começa a gravação. Exato, por Macbeth. E não vamos esquecer quem não deve ganhar, já coloco aqui, Andrew Garfield, por Tic Tic Boom. Não... Tá aqui deixada a minha opinião registrada. Ainda tem o Joaquin Phoenix, que é o preferidíssimo do Cunha, segundo ele, o melhor ator da história, por tudo que já fez na vida, as loucuras, inclusive. E para finalizar aqui a lista do Oráculo, ele tinha falado também Bradley Cooper por Nightmare Alley, que eu também não vi ainda. Então, quer dizer, nomes pesados aí para ano que vem. E eu acho que assim, cara, apesar da tentativa Netflixiana aí, né, Marcudo, da Prime Video, em dar um destaque pro Oriza Média aqui em Encounter, eu tô com vocês e não vai rolar. Nem na lista, viu, Paulinha? Tô com você. Não vai, mas eu queria só colocar aqui uma coisa, que é um prazer muito grande gravar com vocês, meninos, porque a gente tem opiniões diferentes e eu adoro como o Marcudo sempre tem opiniões muito, assim, secas, claras, e ele é sempre, assim, muito assim, a barra dele é muito alta. A barra do Marcudo, eu sou facinha. Quer me agradar? Não precisa de muito. O Marcudo, a barra é alta. Assim, gente, quando o Marcudo dá grande número de poltronas, vamos considerar. Eu sou facinha, não é pra vocês me desconsiderarem, tá? Eu represento o povo aqui nesse podcast, basicamente. Você não achou aquele menininho chato mesmo? O que eu gosto mais, Paulinha, é a elegância com a qual o Marcudo discorda das pessoas, entendeu? Não é muito fácil fazer isso, não. É fácil você ser estúpido, não concordar, ser escroto. Difícil é você discordar e ser elegante. Exato. Vamos de notinhas? Porque eu quero saber de vocês aqui, de 0 a 100, quantas poltroninhas amarelas vocês vão dar aqui para Encounter, Paulinha? Eu vou dar polêmicas 69 poltronas amarelas. Olha, Paulinha, de polêmica não tem nada. Eu tava esperando 79, 84, Não, calma lá. 69 é bom. É sempre bom 69. Olha essa... Não, mas que isso. O ouvinte pegou a maldade ali, não em mim. Mas, ó, Paulinha, eu tô um pouquinho abaixo de você aqui, até de altura também. Eu vou dar 62 poltroninhas amarelas para Encounter. Olha, pelo valor de produção, pelas atuações, pelos primeiros minutos do filme, eu vou dar 58 poltronas amarelas. Muito bem, queridos. Com as notas da Paulinha, do Marcudo e a minha, a gente chegou aqui no SQLVS, a média de boas, eu diria, para esse filme, 63 poltronas amarelas. Norbinha, sobe a vinheta de quem passou de ano. Muito bem, queridos. Eu vou pedir agora para vocês rapidinho, então, de poder caminhar para o final do nosso episódio aqui. Um motivo, um incentivo, um tweet. Não é uma postagem no Facebook, é um tweet de cada um de vocês, para quem ainda não viu, ir lá no cinema com todos os cuidados, ou ver aqui em casa, no Prime Video, Encounter. Conta pra gente aí, Paulinha. Olha, pelo RIS, pelo tema e pelos dois meninos que são fofíssimos, na minha opinião, vale a pena dar o play no Prime, pessoal! Eu recomendo pelo começo, aqueles insetos, os parasitas tomando organismo, tudo aquilo é muito bem feito e intrigante. Pena que depois... Mas são dos bons motivos. Minha gente, a gente vai ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem um episódio ou 2 episódios fresquinhos do Senta Que Lá Vem Spoiler para você escutar aí na sua casa, na sua cama, no seu sofá, no busão, na academia, dando aquela suada pro final de ano, ou lavando aquela pia de louça gostosinha como eu faço, ou zapeando como faz a Paulinho Marcudo pelos serviços de streaming que são infinitos em busca da nossa próxima aventura.
Paulinha, um beijo, até a próxima, hein? Um beijo, meninos, foi ótimo, eu adorei, dei risada pra caramba nesse episódio e até a próxima. Beijão, tchau, tchau. É isso aí, pessoal, valeu e até a próxima. É isso aí, Marcudo, valeu, muito obrigado, queridos. Obrigado para você que ficou até aqui ouvindo conosco. Um beijo, um abraço, até a próxima. Tchau! Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!